Olá, eu sou o Andrew Knoll. Nós estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, inaugurando hoje uma nova etapa da nossa sequência de vídeos. Vamos ler a partir do site sparknotes.com, a tradução de resumo e análise de cada capítulo. Então, se você está chegando agora, eu aconselho, vá ao vídeo 1, onde nós iniciamos a leitura do livro As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. E depois venha para cá, porque a partir de agora, a cada capítulo lido, faremos também um vídeo de leitura de análise, resumo do capítulo e análise de cada capítulo. Portanto, contém spoilers. Então, se você é novo aqui, nessa playlist, porque nós temos outras playlists, temos leituras de literatura, dramaturgia e teoria crítica social estética do teatro. Se você está chegando agora, vá ao vídeo onde lemos o capítulo 1 de As Aventuras de Huckleberry Finn e Jim. Deveria ser o título. Huckleberry Finn e Jim. E depois volte aqui, porque agora faremos a leitura de resumo e análise da introdução e do capítulo 1. Tudo bem? Então, preparados? Pegue seu chá, café, o que quiserem, estique as pernas. E vamos à leitura em 3, 2, 1. Do início do livro, aviso e explicativo. Aviso. As pessoas que tentarem encontrar uma razão para essa narrativa serão processadas. As pessoas que tentarem encontrar uma moral serão banidas. As pessoas que tentarem encontrar um enredo serão fuziladas. Por ordem do autor, por G.G., chefe da artilharia. Resumo. O romance começa com um aviso de alguém chamado G.G., identificado como chefe de artilharia. O aviso exige que ninguém tente encontrar motivo, moral ou enredo no romance, sob pena de punições diversas. O aviso é seguido por uma nota explicativa do autor, que afirma que a atenção aos dialetos no livro foi meticulosa e é extremamente fiel à realidade ao imitar as tendências verbais peculiares dos indivíduos ao longo do Mississippi. É curtinha, dá pra gente ler aqui novamente. Explicação. Neste livro são usados vários dialetos, a saber, o dialeto dos negros do Missouri, a forma mais extrema do dialeto sulista do interior, o dialeto comum de Pike County e 4 variedades modificadas desse último. As nuances não foram introduzidas ao acaso, nem por tentativas a esmo, mas laboriosamente, com a orientação e o apoio fidedignos da familiaridade com essas várias modalidades de fala. Dou essa explicação porque, sem isso, muitos leitores suporiam que todos esses personagens estavam tentando falar da mesma maneira, mas sem conseguir. O autor garante ao leitor, tal nota introdutória, que se ele sentir que os personagens do livro estão tentando falar da mesma forma, mas falhando, então o leitor está enganado. Análise. O aviso e o explicativo dão o tom para As Aventuras de Huckleberry Finn, por meio de sua mistura de humor e seriedade. Ao declarar que qualquer pessoa que procure motivo, enredo ou moral será processada, banida ou fuzilada, o aviso estabelece um senso de comédia tempestuosa que permeia o resto do romance. O explicativo assume um tom ligeiramente diferente, ainda repleto de uma boa índole geral, mas também repleto de autoridade. No parágrafo final, Twain essencialmente desafia o leitor a acreditar que ele pode saber ou compreender mais sobre os dialetos do Sul e, por extensão, sobre o próprio Sul. A boa natureza de Twain deriva em parte do seu sentimento de segurança, de que, se alguém ousasse desafiá-lo, Twain certamente seria vitorioso. Além do tom, o aviso e o explicativo preparam o terreno para os temas que o romance explorará posteriormente. A declaração tímida de Twain sobre a falta de seriedade em Huckleberry Finn, na verdade, nos alerta que tal seriedade existe de fato no texto. Ao mesmo tempo, a recusa de Twain em fazer qualquer afirmação direta sobre a seriedade do seu trabalho acrescenta uma nota de ironia e charme. A nota explicativa do autor diz respeito ao uso do dialeto,
que Twain diz ter sido reconstruído meticulosamente. Novamente, se Huckleberry Finn não pretende ser um romance sério, a afirmação parece estranha. Mas é um romance sério, e a nota de Twain sobre o diálogo fala pela autoridade e experiência do autor e estabelece a postura antirromântica e realista do romance. Em suma, o aviso e o explicativo, que à primeira vista parecem piadas descartáveis, ligam o sentido de diversão e leveza do romance às suas preocupações morais mais profundas. Este acoplamento continua ao longo do livro e continua sendo um dos seus maiores triunfos. Além das sessões de aviso e explicação, o livro é escrito inteiramente no vernáculo dos personagens, o que torna a história íntima e casual, mas também requer uma leitura cuidadosa. Huck, como narrador do livro, fala de maneira amigável, ingênua e sem instrução, muitas vezes usando gírias e gramática incorreta, como não para qualquer. Ao mesmo tempo, o seu ele diz assim em inglês, né? Usa a gramática incorreta como no for any, como não ao invés de qualquer. Ao mesmo tempo, o seu conhecimento detalhado do rio e as suas extensas e poéticas descrições da natureza são sofisticados e informados, ampliando o alcance da visão do leitor. Huck também lembra frequentemente ao leitor que está contando uma história, começando com uma referência ao autor do livro, como Sir Mark Twain, é o que ele diz no capítulo 1, se vocês leram, estão lembrados. Como Sr. Mark Twain, que disse a verdade, principalmente, e concluindo com a assinatura, atenciosamente, Huck Finn. Às vezes ele encurta a sua narrativa, como depois de ver os Grangefords mortos. Aqui tem spoiler, hein? Às vezes ele encurta a sua narrativa, como depois de ver os Grangerfords mortos. Abre aspas. Não vou contar tudo o que aconteceu. Fecha aspas. Novamente direcionando a atenção do leitor para o fato de que ele está contando uma história. Twain também faz referência a muitos romances e às convenções de gêneros, como os romances, lembrando ao leitor que a obra é uma criação literária e parte de uma tradição mais ampla de contar histórias. Diria Jean-Pierre Sarrazac, como o rapsodo. A longa tradição do rapsodo, que acopla diversas estratégias de contar história, né? Desde a epopeia de Gilgamesh, o modo de narrar a Ilíada e a Odisseia em torno de uma roda, de uma fogueira. Enfim, voltamos à leitura da análise. O estilo casual de Huck de falar com o leitor prova ser envolvente e inclusivo, criando uma sensação de intimidade e confiabilidade em contraste com os muitos personagens adultos enganosos que ele encontra. Desde a primeira frase do romance, Huck se dirige diretamente aos leitores, convidando-os a entrar na sua história, independentemente de terem lido ou não a prequela. Abre aspas. Você não sabe sobre mim sem ter lido um livro chamado As Aventuras de Tom Sawyer, mas isso não importa. O uso do você de segunda pessoa por Huck transmite uma sensação de familiaridade que ajuda os leitores a se sentirem à vontade com ele, tanto como personagem quanto como narrador. O estilo casual de Huck permite que os leitores se identifiquem com ele e confiem nele, mesmo quando o vemos enganando outros personagens. É como se ele piscasse o olho para o leitor, né? Ah lá, o grande Machado de Assis. Esta intimidade e confiabilidade tornam-se ainda mais importantes quando Huck, e por extensão o leitor, deve escolher entre as leis da sociedade e seu próprio julgamento moral. Ainda um pouco mais sobre essa introdução. Twain incorpora uma série de dialetos específicos para indicar diferenças sociais, educacionais e, acima de tudo, regionais entre os personagens. Embora vários personagens do romance falem em dialetos diferentes dos de Huck, o personagem mais notável que o faz é Jim, como fica evidente na primeira frase que Jim pronuncia no romance. Abre aspas. Seu pai não sabe, sim, o que ele é. Gwen para fazer... your old father don't know what he's going to do.
Seu pai não sabe, sim, o que ele é para fazer. Não compreendo exatamente. His a ifen gwine to do. Quando encontramos Jim pela primeira vez, seu discurso pode ser difícil de analisar e retardar nossa compreensão do livro. Palavras como gwine, indo, gwine, indo. Então a tradução seria: seu pai não sabe, sim, o que ele está indo fazer. Seu pai não sabe, seu pai não sabe o que ele está indo fazer. Seu discurso pode ser difícil de analisar e retardar nossa compreensão do livro. Palavras como gwine, indo, us, was, nós, para era, e putty, bonito, putty, não pretty, putty, podem inicialmente causar confusão. O vocabulário único de Jim o marca como falante de um dialeto que Twain chama de dialeto negro do Missouri, the Missouri Negro Dialect, em sua nota explicativa. Porém, uma vez que o leitor se familiarize com a maneira de falar de Jim, seu diálogo se torna mais fácil de entender. Dessa forma, o leitor pode vivenciar a fala de Jim de maneira semelhante à forma como Huck o vivencia como pessoa, inicialmente estranho, mas logo simpático e envolvente. Agora, para finalizar, a leitura de mais uma nota. E alertando que nessa nota agora tem spoilers. Se você não quer ver spoilers sobre capítulos posteriores ainda do que a gente ainda não leu, pare por aqui. Se não te importa, fique por sua conta e risco. Continuando. A nítida diferença entre o estilo casual e jovem da narração de Huck no livro e o tom sombrio e moralista do romance permite que o livro funcione em dois níveis. Embora a narração de Huck seja alegre e geralmente otimista, os eventos que ele descreve e testemunha são frequentemente violentos, deprimentes e indicativos do pior da natureza humana. Um número surpreendente de corpos se acumula enquanto Huck e Jim descem o rio. Quase todas essas mortes são resultado de falhas humanas e não de atos da natureza. Twain deixa claro que a maioria dos personagens morreu em uma busca tola por causas indignas, como os Grangerfords, que sacrificam a maioria de seus filhos em uma rivalidade inútil. Da mesma forma, o discurso que o coronel Sherburne faz quando a multidão vem linchá-lo é profundamente pessimista sobre a natureza humana e a civilização. Abre aspas. O homem comum é um covarde. A coisa mais lamentável que existe é uma multidão. Isso aqui é um exército. Uma multidão. Fecha aspas. The average man's a coward. The pitifulest thing out is a mob. That's what an army is, a mob. Ao contrastar esse tom sombrio e cínico com o otimismo inocente de Huck, Twain faz com que a inevitável perda de inocência de Huck pareça comovente. O tom do livro também é moralista, mais claramente no tema da escravidão. Ao longo do romance, Huck faz perguntas e confronta dilemas morais que lhe permitem ver a injustiça básica da escravidão, mesmo que apenas no que se refere a Jim. Embora Huck nunca perceba explicitamente que a instituição mais ampla da escravidão é moralmente deplorável, o romance como um todo funciona como um argumento moral para a emancipação. Logo no início, Huck tenta explicar a Jim por que algumas pessoas falam francês. Jim insiste que todos os homens são essencialmente iguais, perguntando se um francês não é um homem. That blame it. Why don't he talk like a man? Deus me perdoe, por que ele não fala como um homem? A insistência de Jim na igualdade de todos os homens pode ser estendida a um argumento contra a escravatura, uma vez que todos os homens são criados iguais, ele diz. O tom de questionamento é sustentado ao longo do romance, à medida que Huck é forçado a confrontar seus pressupostos básicos sobre a humanidade, não apenas em termos de escravidão, mas também sobre classe. Os personagens do rei e do duque satirizam a ideia de nobreza e o que significa ser um ser humano verdadeiramente civilizado. Bem, ficamos por aqui nessa análise introdutória. Lembrando,
Se você ainda não leu os capítulos do livro, vá ao vídeo 1 e acompanhe o próximo vídeo sobre a análise do capítulo 2. Também aqui no canal, playlists de leituras sobre teoria crítica do teatro e também leitura de dramaturgia. Já lemos 2 textos, um de Carol Churchill, Far Away, Muito Longe, e outro texto do dramaturgo mexicano Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, chamado Odio a los putos mexicanos. Vamos continuando? Um grande abraço!